Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto do ano da graça 2021, vamos dar continuidade às leituras do livro do lubanense Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Trata-se de uma obra póstuma, de uma autobiografia, que foi escrita por Cândido de Figueiredo e finalizada no ano de 1919. A mesma obra foi publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928. Relembro que o autor faleceu no ano de 1925. Hoje vamos ter um capítulo longo, é o capítulo 16º, e por isso mesmo peço a vossa paciência para de facto ouvirem até ao fim. Acho que valerá a pena. Vamos então à leitura do 16º capítulo, que tem por subtítulo No Refúgio das Letras. Passo então a ler. Inutilizados os boníssimos intuitos do Conde de Cabral, talvez pela rápida e imprevista queda do governo, que teve a condescendência de me fazer governador civil, voltei ao statu quo ante, com a agravante de não poder reassumir o meu trabalho no ensino livre, visto que nele me fiz substituir quando parti para Vila Real. Que fazer? Como o Estado, pelo Ministério da Justiça, apenas me assegurava o almoço da família e eu não reconhecia em mim aptidões para fazer fretes ou vender cautelas, lembrei-me de que possuía umas cartas de bacharel e poderia, a qualquer hora, tentar de novo a advocacia. Mas, na incerteza do êxito, não deveria arriscar-me a abrir consultório por minha conta e aceitei o oferecimento do meu condiscípulo na universidade e distinto advogado, Lopes Vieira, pai, que pôs à minha disposição uma dependência do seu consultório na Rua do Ouro 145, primeiro andar. Os clientes, porém, não afluíam numerosos nem me tomavam todo o tempo que eu lhes poderia consagrar. Para não adormecer sobre algum processo já estudado, entendi que a melhor maneira de suavizar ócios seria voltar-me um pouco para a literatura. Abri a Bíblia, reli um dos mais inspirados poemas que ele encerra, o livro de Job, e, como ninguém o tinha ainda traduzido em verso português, filo eu e publiquei a minha tradução num belo volume que a Livraria Ferreira deu à estampa em 1894. Um lente de teologia na Universidade de Coimbra, o Dr. Silva Ramos, referiu-se num jornal ao meu livro de Job, registando qualquer divergência da maneira como interpretei um ou outro versículo da Vulgata. Mas, como o livro de Job era para aquele professor uma obra puramente religiosa e para mim a obra puramente literária, lisonjeou-me a referência, mas não tive que discutir. Como obra literária, o meu livro de Job foi bem recebido por literatos. Bolhão Pato, por exemplo, saudava na imprensa o meu trabalho, e o Trindade Coelho, numa calorosa apologia do meu trabalho, chegou a escrever: o advento do livro de Job, tão castiço e formoso na sua linguagem, como correto e comovido na sua poesia, marca na moderna história literária de Portugal uma das suas efemérides mais notáveis. Andava eu magicando sobre o que literariamente eu faria depois do livro de Job, quando o livreiro e editor do Largo do Camões, Avelino Tavares Cardoso, me foi propor trabalho útil e lucrativo: a organização de um dicionário de língua portuguesa num só volume para que não fosse muito caro no mercado. Não me desagradou a proposta por 3 razões. Primeira, porque os meus imperfeitos dicionários da língua eram pobríssimos de vocabulário. Eu agora faço aqui uma à parte. Esta palavra pobríssimos, se fosse hoje, penso que não estaria correta. Portanto, seria a palavra para muito pobre será paupérrimo. De qualquer das formas, Cândido Figueiredo, o mestre da língua, e não sei se à época era usual usarem esta palavra, usou a palavra pobríssimos. Ok, então, continuando. Segunda, porque eu, devotamente, já tinha reunido muitos milhares de vocábulos e locuções que os dicionários não registavam e que eu colhia nos documentos da língua, antigos e modernos, e na linguagem das nossas províncias. Terceira, porque o meu trabalho não seria muito escassamente retribuído e a retribuição é ponto capital para quem vive do seu trabalho. Aceitei, portanto, a proposta. Quando o editor quis saber por que preço eu daria conta do dicionário, hesitei na resposta. Pouco habituado a lucros de imprensa e tendo eu já reunido elementos que constituiriam a grande parte inédita do futuro dicionário, calculei que em 2 anos de trabalho constante teria concluído a obra e, sabendo que em nosso país as letras são escassamente retribuídas, pareceu-me que pedindo eu um conto de reis por cada um daqueles supostos 2 anos de trabalho, não pediria pouco e não pediria demais. Portanto, pedi 2 contos pela organização da obra, ou antes, pela edição do dicionário, dado que este
pudesse ter mais do que uma. O livreiro concordou sem hesitar. Quando deseja receber o preço do seu trabalho? Perguntou ele. Como não posso esperar a conclusão da obra, antes de receber qualquer quantia, poderia o meu amigo ir-me pagando por conta da totalidade do preço uma prestação mensal, suponhamos, de 30 mil reis? Inteiramente de acordo. E deitei mãos à obra em princípios de 1895. No meu gabinete de trabalho, reuni, alfabetados, os milhares de vocábulos que eu durante anos, especialmente desde 1877, havia colhido nos monumentos da língua e no falar do povo das províncias. Vocábulos que os dicionaristas meus antecessores haviam desconhecido. Pus ao alcance da mão os melhores dicionários das línguas que mais se relacionavam com a nossa. Para a latina, o velho Octolin Calpino, o Forcellini, o Freund, o Quincherá. Para o francês, o Littré. Para o italiano, o Crusca. Para o castelhano, o Valdés, etc. Afora os dicionários portugueses, menos imperfeitos e menos incompletos. Blutot, Moraes, Santos, Valente, Coelho, etc. A este material juntei todos os variados vocabulários especiais que eu pudera reunir sobre medicina, náutica, arquitetura, topografia, botânica, ictiologia, etc., etc. E fiz cortar resmas de papel almaço em quadrados que pudessem empilhar-se verticalmente sem se dobrar dentro de caixas que haviam servido para charutos, podendo-se folhear, sem os tirar, mas facilmente que é um livro. De maneira que esses quadrados, à proporção que neles se inscreviam e se definiam os vocábulos, iam sendo arrumados alfabetadamente nas caixas, onde a todo o tempo era fácil introduzir correções ou novos quadrados com outros vocábulos. E comecei a redação do dicionário com tão grande vontade e tanta assiduidade que, consagrando-lhe diariamente 12 a 16 horas de trabalho, senti abalada a minha saúde com perturbações nervosas que me dificultavam a leitura e a escrita. Não me impediam, porém, de ditar o que eu desejava escrever, e assim foi que encarreguei a mais velha de minhas filhas, a Rosalinda, de me auxiliar na redação do dicionário, escrevendo o que eu ditava, consultando os dicionários e documentos, etc. Prosseguiu com a maior atividade a organização da obra e, dentro de poucos meses, reconheci a impossibilidade de fazer o dicionário num só volume, dados os milhares de aditamentos que eu tinha de fazer aos dicionários portugueses até então conhecidos. Um só volume, por maior que fosse, o seu formato, apenas serviria para registro do meu vocabulário sem definições. Era preciso fazer 2 grandes volumes, e ainda assim, sem grande desenvolvimento nas definições. Não era essa a intenção do editor, mas calaram nele as minhas ponderações, que aliás o não obrigavam a elevar o preço do meu trabalho, embora o preço combinado se referisse a uma obra num só volume. Calculara eu que, em 2 anos, o dicionário estaria pronto para se imprimir, mas a sua extensão, que excedeu todas as previsões, e o cuidado com que eu organizava a obra, deram em resultado que, em vez de 2 anos, gastei 5 em preparar a obra para o prelo. E assim, recebendo eu a minha retribuição em prestações mensais de 30 mil reis, ao fim dos 5 anos, e ainda antes de a obra entrar no mercado, nada mais eu tinha de receber pela primeira edição. As vantagens posteriores seriam todas para o editor, que aliás as merecia pela sua lealdade e correção, e ainda pelo risco a que se aventurava, porque se a obra não tivesse extração, ele teria perdido uma dezena de contos de reis, despendidos na edição com a tipografia e as fábricas de papel. Não sei se os meus amigos já notaram que os autores, em geral, não dizem bem dos editores. Suponho, porém, que a maledicência autoral promana de uma especial psicologia que se abeira de um ideal socialista. O produto do trabalho é do trabalhador. Realmente, se o autor pensa, escreve, publica e vende por sua conta e risco, é justo que ele ofira integralmente o produto material da sua obra. Mas se ele não pode ou não quer editorar o que escreve, natural e justo é que tenham compensações do trabalho do editor, os riscos da edição, o abono ou empate de capitais. Nunca me assaltaram ambições desmarcadas e, talvez por isso, ou porque instintivamente reconheço os direitos dos editores, nunca tive ensejo de me queixar dos meus editores, tendo até havido alguns, como o fundador da Parceria Pereira, o fundador da Livraria Ferreira e Avelino Tavares Cardoso, à memória dos quais me liga verdadeira saudade e reconhecimento. No Porto, tive como editor um dos arrojados e honestos industriais do livro, Ernesto Chardron. Em Coimbra, o livreiro José Maria de Almeida teve a coragem, desacompanhada e de compensadoras probabilidades, de editar o meu Poema da Miséria e fazer segunda edição dos meus quadros cambiantes.
Em Lisboa, o editor António Maria Pereira, quando eu chegava de Coimbra com as minhas cartas de bacharel e a bolsa vazia, ao mesmo tempo que ele retribuía com 6 a 10 mil reis a tradução de cada romance num volume, tinha a longanimidade de aquecer a minha algibeira com 50 mil reis, a troco da simples tradução de um livro de Ad Frank, A Moral para Todos. O Manuel José Ferreira, da Livraria Ferreira, foi o editor de quase todos os meus livros didáticos e mais de uma vez o vi chegar ao pé de mim e dizer-me pouco mais ou menos: não tenho agora no prelo nenhum livro seu, e como agora é a ocasião de os senhorios nos pedirem contas e o meu amigo não é rico, talvez lhe convenha receber já estes cobres, e metia-me na mão, quase à força, 50 ou 100 mil reis. O Avelino Tavares Cardoso brindava com um relógio e corrente de ouro minha filha, que me secretariou na feitura do novo dicionário e transmitia ao seu sucessor e genro, o meu atual editor António Maria Teixeira, a lisura das suas contas e os sentimentos da sua desinteressada amizade. Arriscou-se realmente muito com a publicação do novo dicionário. Felizmente para ele e com verdadeira satisfação para mim, o meu novo dicionário da língua portuguesa, não obstante o seu preço que não podia ser módico, logrou o mais lisonjeiro êxito em Portugal e no Brasil, esgotando-se em poucos anos a primeira edição, que foi de 7 mil exemplares, fazendo-se a segunda em 1913 e preparando-se atualmente a terceira em 1919. De par com a extração da obra, tive surpresa agradável de ver que as academias e os sábios dispensavam ao meu trabalho acolhimento muito superior à minha expectativa. No Brasil, o Dr. Rui Barbosa, a primeira autoridade literária e linguística da América Latina, teve ensejo e a benevolência de, perante o Senado de que era presidente, me proclamar incontestavelmente a maior das nossas competências atuais em matéria de lexicologia portuguesa. E a Academia Brasileira conferiu-me a honra de me incluir no seu grêmio. Em Portugal, tive o generoso aplauso de Gonçalves Viana, a primeira autoridade filológica da nossa terra. Em Espanha, a primeira corporação científica e literária daquela nação, a Real Academia Espanhola, que raramente elege sócios estrangeiros, elegeu-me a mim, seu sócio. E, quando eu agradecia tão elevada honra, e escrevendo ao filólogo Daniel de Cortázar, que com o escritor Dom Juan Valera, antigo ministro da Espanha em Portugal, propusera a minha eleição naquela academia, lhe confessava que a minha obra não valia aquela honra. O ilustre filólogo afirmava lisonjeiramente que bastaria ter eu escrito as 24 páginas da conversação preliminar do novo dicionário para merecer sem favor a minha admissão na Real Academia Espanhola. Na Academia Real das Ciências de Lisboa, de que eu havia 26 anos era sócio correspondente, o meu dicionário, à parte algumas palavras de louvor, preferidas por Gonçalves Viana, não produziu impressão que se parecesse com a que produziu nas academias da Espanha e do Brasil. Continuei a ser sócio correspondente da nossa academia, em que, aliás, se levavam os sócios efetivos, boas criaturas que, salvo a modéstia, não trabalhavam mais nem melhor do que eu. Mas eu conhecia a razão do estranho caso. Os destinos da Academia estavam desde há alguns anos confiados a um triunvirato, cujo representante com poderes absolutos era José de Sousa Monteiro. Sousa Monteiro era escritor ilustrado, poeta razoável e hábil estilista. Julgava ele que os seus amores de Júlia, como reconstituição da vida romana, valiam muito mais do que os últimos dias de Pompeia de Lord Lytton. E, como nem toda a gente estivesse de acordo, nem o seu nome se tivesse ainda vulgarizado, abrigava de certo, mal sofrido despeito, dispondo, para todas as situações, de um sorriso irónico com que revestia a sua suposta superioridade. Os literatos que ele menos tolerava e mais depreciava, quase por hábito, eram os que se aplicavam à filologia. Ria-se dos filólogos, motejava em verso o Adolfo Coelho e, se ainda hoje fosse vivo, nunca o nosso primeiro filólogo, Gonçalves Viana, seria sócio efetivo da Academia e, portanto, também eu o não seria. Quando um dos membros do citado triunvirato, o meu amigo Silveira da Mora, excelente pessoa, mas dominado pelo Sousa Monteiro, era amavelmente interpelado por um amigo comum, o Coelho de Carvalho, sobre os motivos por que o Cândido de Figueiredo não era ainda sócio efetivo, o Silveira da Mota, não querendo descobrir a má vontade do Monteiro, alegava simplesmente: então quer você, o Cândido não pede. A tão singular pretexto eu nada tinha que opor. Nunca pedi nada efetivamente à Academia, nem eu entendo que se deva solicitar honras. E, assim, como eu nunca solicitei as honrarias que me conferiu a Real Academia Espanhola, a Academia Brasileira, a Sociedade Asiática de Paris, a Academia de Jurisprudência de Madrid, o Instituto de Coimbra, etc., assim também eu não solicitaria da Academia das Ciências as palmas de sócio efetivo.
sem ter orgulho, sobeja-me orgulho para isso. Peço desculpa, sem ser orgulhoso, sobeja-me orgulho para isso. Convencido, portanto, de que enquanto Sousa Monteiro estivesse na academia ou nela preponderasse o seu azedo espírito, eu não entraria ali. Desviei-me dela como sócio correspondente e durante anos não mais assisti às suas sessões nem acompanhei a sua vida literária, considerando-me proscrito para todos os efeitos. Entretanto, eu tinha, como sempre tive, amigos na academia e um deles, o Teixeira de Queiroz, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, procurou-me no Ministério da Justiça em 1915, provavelmente depois de tomar o pulso a alguns académicos, e significou-me que havia vontade de me promoverem a sócio efetivo. A promoção só dependeria da minha aquiescência e da minha promessa de frequentar a academia. À comunicação do meu velho amigo e colega eu nada tinha que opor, desde que a academia, reconsiderando ou enjeitando ruins propósitos do outrem, revogasse o decreto tácito com que o tal triunvirato me condenava à proscrição. O proscrito só tinha que agradecer a revogação e regressar à frequência dos atos académicos. Concluído o estampado no meu novo dicionário da língua portuguesa, dos meus trabalhos literários, o mais longo e de maior responsabilidade, e porventura o não mais inútil, e como ele me não deixasse proventos que, reunidos aos da publicação ou reedição de um ou outro livro meu e ao magro vencimento do meu oficialato de secretaria, me assegurassem o pão cotidiano, natural era que eu aceitasse, como aceitei, o convite que me fez o Dr. Alfredo da Cunha para que eu fizesse parte da redação do Diário de Notícias, encarregando-me especialmente de uma crónica literária que era a ementa crítica de todas as publicações enviadas ao jornal e encarregando-me também de uma secção sobre linguagem intitulada Falar e Escrever, que adquiriu numerosos apreciadores. Quase ao mesmo tempo em que eu entrava para a redação do Diário de Notícias, que, anos antes, por ocasião do centenário da Índia, havia publicado e premiado em concurso com 200 mil reis um meu romance histórico, Amores de um Marinheiro, entrava também para a colaboração efetiva do primeiro jornal da América do Sul, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, onde se criou uma secção destinada unicamente à minha prosa sobre assuntos da língua portuguesa e que ainda hoje vou preenchendo como sei e posso. Como este capítulo se refere exclusivamente a letras e letrados, não vem fora de ponto a referência ao papel que me distribuíram na reforma da escrita portuguesa. É mais ou menos sabido que eu, desde sempre, me empenhei pela correção da nossa grafia, tão barbaramente maltratada por letrados e iletrados, como me empenhei sempre pela sua racional simplificação, sem detrimento das tradições da língua. Notejavam por isso escribas inconscientes, mas a desordem gráfica chegou a tais extremos que a imprensa nacional, sob o império de ignorar repartições públicas e de impagáveis legisladores que não permitiam alterações na grafia de sua eloquência, viu-se obrigada a solicitar do governo as necessárias providências para que se uniformizasse a ortografia oficial, fosse qual fosse o padrão. O governo ouviu a tal respeito o Conselho Superior de Instrução Pública e este sugeriu-lhe a conveniência de encarregar do assunto uma comissão composta de indivíduos conhecidos por especial competência para o encargo, lembrando então os nomes de Carolina Michaelis, Gonçalves Viana, Cândido de Figueiredo, Adolfo Coelho e Leite Vasconcelos. O governo, efetivamente, em portaria de 15 de fevereiro de 1911, nomeou uma comissão formada daqueles indivíduos e encarregada de fixar as bases da ortografia que deveria ser adotada nas escolas e nos documentos e publicações oficiais. Quando, pelo Diário do Governo, de 17 de fevereiro daquele ano de 1911, tive conhecimento de que estava formada aquela comissão, surpreendeu-me um pouco o ver que um governo se interessava, de qualquer maneira, por coisas da língua portuguesa, mas não acreditei que os intuitos do governo levassem a resultados práticos e plausíveis. Por várias razões. Primeiramente, seria muito duvidoso o êxito de uma reforma que fosse contrariada pela Academia das Ciências. Ora, eu conhecia as disposições da Academia em assuntos ortográficos. Há anos, pouco depois de eu sair da universidade, cheio de sinceridade e de ilusões, assisti na Academia a uma sessão em que o secretário-geral, Latino Coelho, encarregado de dirigir e organizar o projetado dicionário da Academia, deu à Assembleia a boa nova de que o seu trabalho ia adiantado e que muito brevemente se publicaria uma folha a fim de a Academia conhecer desde logo o processo e a índole da obra. Surpreendeu-me a boa nova por me parecer incompleta. E com o respeito que a todos merecia o exemplar escritor, tomei a palavra para perguntar se a Academia tinha dispensado o Sr. Latino Coelho de, antes de se começar a publicação do dicionário, sujeitar à discussão e aprovação da Academia a ortografia que deveria adotar-se no dicionário, visto que, com essa condição, o mesmo Sr. Latino tinha sido encarregado de dirigir a obra. A minha pergunta contrariou visivelmente o prefaciador da Oração da Coroa,
o qual, esquivando-se a responder diretamente à pergunta, começou a discorrer vagamente sobre as dificuldades do dicionário, sobre os desgostos que já tinha tido com a obra, sobre o seu desejo de abandonar o encargo, etc. Estava ele batendo nesta tecla quando os académicos mais próximos me ficavam, Pinheiro Chagas, Bulhão Pato, Dr. Tomás de Carvalho, se inclinaram para mim, insinuando-me delicadamente que não valia a pena irritar o latino, que sobre a ortografia cada um pensava por si, que não era provável que a Academia discutisse e votasse um sistema porque os especialistas eram raros, que pouca gente teria mais competência que o latino e que, portanto, o mais conveniente era dar-lhe carta branca e não o melindrar. Ora, se assim pensavam os decanos da Academia, claro é que eu, novato, mal avisado, andaria se lhes não aceitasse, se lhes não acatasse a indicação. Falou, portanto, o latino e eu nada repliquei. Verdade é que ele implicitamente me deu razão, porque não publicou a anunciada folha e apresentou depois à Academia o seu relatório sobre a ortografia do futuro dicionário. Não houve maneira de se discutir tal relatório. Por mais de uma vez se formaram comissões na Academia para discussão do problema ortográfico, mas essas comissões nada de produziram, porque cada vogal tinha seu sistema e era intransigente como um turco. Compreende-se, pois, a pouca fé com que tive notícia da comissão nomeada pelo governo em 1911 e, depois, eu conhecia todos os vogais da comissão oficial de 1911. Sabia que cada um deles tinha o seu processo de escrita, a que provavelmente não renunciaria, porque talvez não haja ninguém mais teimoso que os filólogos. E depois, nem todos os vogais daquela comissão tinham entre si relações tão afetuosas que eu pudesse confiar em indispensáveis acordos. Mais com curiosidade, portanto, do que com esperanças em resultados práticos, compareci na primeira sessão daquela comissão e grande foi realmente o meu espanto quando vi que a maioria, embora toda a vida tivesse praticado a ortografia usual ou mista, estava inteiramente de acordo nos pontos capitais da simplificação gráfica com Gonçalves Viana e comigo, os dois únicos vogais que em suas obras preconizavam e praticavam aquela simplificação, isto é, proscrição das letras dobradas, do Y ou do Y, dos grupos hilénicos PH, RH, TH, etc. Vi desde logo que a boa causa estava vitoriosa e, à parte de divergências de ordem secundária, chegámos a conclusões que constam do relatório que apresentámos ao Governo em 23 de agosto do mesmo ano. O relatório foi aprovado e a portaria de 1 de setembro tornou oficial a ortografia proposta. Os inconscientes, que dantes motejavam da simplificação e correção gráfica, engoliram 3 vezes em seco, e os escritores e jornalistas mais sisudos receberam de boa avença a reforma, à parte algumas gazetas que julgavam difícil alterar os hábitos de sua casa e outros porque eram oposição ao ministro que aprovou a reforma. E já sabemos que os políticos que se prezam não confessam nunca que um adversário faz alguma coisa com jeito. A Academia das Ciências de Lisboa, a Academia Brasileira, etc., aceitaram sem discussão a reforma ortográfica e tudo nos leva a crer que dentro de poucos anos pouca gente saberá escrever diferentemente das atuais normas oficialmente aprovadas. Terminamos assim a leitura do capítulo 16. Tratou-se de um capítulo bastante longo. Agradeço a vossa paciência em escutar esta longa gravação. Desejar-vos uma ótima quarta-feira, desejar-vos ainda um resto de boa semana e, se não for antes, até amanhã, se Deus quiser. Fique bem. Muito obrigado.